Olá, senhores! Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só, na figura a seguir estão representadas algumas linhas de força do campo elétrico criado pela carga quesão. Os pontos A, B, C e D estão sobre circunferências centradas na sua carga. Assinale a alternativa falsa. Bom, vamos lá. Percebam que essa primeira linha pontilhadinha aqui, ó, todos esses pontos que eu estou marcando para vocês, eles estão à mesma distância do centro da carga. Se é a mesma carga, a mesma distância, significa que ela gera o mesmo potencial elétrico e, obviamente, a mesma intensidade de campo elétrico em todos os pontos dessa circunferência. Agora, se a gente olhar esta outra circunferência aqui, ó, a maior zona, todos esses pontos que eu estou marcando agora também estão à mesma distância lá do centro da carga. Porém, é uma distância maior do que os pontos compreendidos naquela circunferência vermelha, né? E estando mais distante, a interação fica menor para nós, certo? Uma outra regra que a gente pode entender ou relembrar é que o campo elétrico sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Então, a gente percebe aqui que os potenciais elétricos em A e no ponto C, eles são exatamente iguais. Que os potenciais elétricos em B e em D, também entre eles dois, são iguais, por estarem na curva azul. Mas o potencial A e C, com certeza, é maior que o potencial de B e o potencial de D. Por dois motivos. Primeiro, que aquela curva azul está mais distante dessa carga positiva, então ela gera um valor numérico de potencial bem menor, né? E segundo, que nós lembramos que o campo elétrico sempre vai do maior potencial para o menor potencial para nós, certo? Dessa forma, ele quer que a gente analise a alternativa correta, então vamos lá. Item A. Os potenciais elétricos em A e em C são iguais, é o que acabamos de colocar aqui, né? Então isso é certo, portanto a A está errada. B. Potencial elétrico em A é maior do que em D. Olha lá, potencial elétrico em A é maior do que em D. E isso também está certo, portanto a B também não é a alternativa que nós procuramos aqui. C. Uma carga elétrica positiva colocada em A tende a se afastar da carga quesão. Senhores, se eu pegar uma carga elétrica positiva, olha lá, e colocar essa carga elétrica em A, entre ela e a cesão, dá repulsão, não é verdade? A quesão, perdão, dá repulsão. Ou, se a gente lembrar, a força elétrica que aparece nela é a favor do campo elétrico, né? A mesma direção e o mesmo sentido. Então, ela tende a se afastar da carga. Então, aqui, lembrar que positivo com positivo dá repulsão, ou, sendo a carga de prova positiva, a força elétrica que aparece nela tem a mesma direção do campo e o mesmo sentido do campo. Portanto, tende a dar repulsão, tende a se afastar de quesão. Portanto, a C está errada, também não é a alternativa que queremos. Desculpa, a C está certa, né? Não é a alternativa que queremos. Desão, o trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar uma carga de A para C é nulo. Perfeito, né? Olha só. Para deslocar de A até C. Olha só que bacana. Nesse deslocamento, lembre-se que o trabalho da força elétrica, a força elétrica por ser uma força conservativa, nesse deslocamento, o trabalho dela vai ser sobre a mesma superfície equipotencial. Estão lembrados que o trabalho da força elétrica pode ser calculado de duas maneiras? Q vezes E vezes D, ou a gente pode falar que o trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Sair do ponto A e chegar no ponto C, senhores, indica para nós que a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui vale zero, já que eles têm potenciais iguais, né? Se a diferença de potencial vale zero, o trabalho da força elétrica, pode ter o trabalho de outra força aí, mas o trabalho da força elétrica vale zero. Independente do caminho, pois, como a gente disse, a força é conservativa, o trabalho independe do caminho para nós. Portanto, falar que é nulo, tá errado isso, né? Aliás, tá certo. Dá para ser é nulo. Tá certo isso, portanto, a alternativa D também não é a alternativa que nós procuramos. E aí? O campo elétrico em B é mais intenso do que em A. Moçadinha, percebam que a distância que nós temos do ponto A até o centro da carga é uma distância menor do que o ponto B
até o centro dessa carga. Lembrar que campo elétrico nós calculamos por K, Qzão, módulo, né, de Qzão, sobre a distância ao quadrado, ou seja, a distância e o campo elétrico são grandezas inversamente proporcionais, né? Isso significa que maior distância, menor intensidade do campo elétrico. Outra maneira de você olhar é ver que lá na linha vermelha, ó, a concentração de linhas é bem maior, elas estão mais próximas do que na linha azul, né? Onde tem maior proximidade das linhas indica para nós maior intensidade e, portanto, podemos afirmar que a intensidade em A é maior que a intensidade de campo elétrico no ponto B. Portanto, o que está errado é isso, ó, o campo elétrico é B em B, é mais intenso do que A. Ele não é mais intenso, né? Ele é menos intenso. E, portanto, já que ele quer alternativa falsa, essa é a nossa alternativa aqui. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.